Olá, muito boa tarde. Mais uma edição do CB Saúde no Ar, disponível também em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Lembrando que o CB Saúde é uma realização do Correio Brasiliense e TV Brasília. E você pode participar interagindo nas lives do Correio no Facebook, Twitter e YouTube. Eu sou Denise Rotenburg e a gente recebe hoje o presidente do Sistema de Saúde Apvida, Jorge Pinheiro. Boa tarde, doutor Jorge. Boa tarde, Denise. É um grande prazer estar aqui com você. Espero contribuir com o nosso conhecimento e nossa experiência. Bom, doutor Jorge, como é que está sendo o trabalho da maior operadora de planos de saúde do Norte e Nordeste nesse momento de pandemia? Então, tivemos uma experiência muito forte. Esse momento de tanta adversidade fez com que logo que soubemos da chegada desse vírus, primeiro na Europa e depois da grande possibilidade de vir para o Brasil, nos preparamos de uma maneira a estruturar toda a companhia ao pior cenário. Ações ligadas à infraestrutura, na criação de mais de 1.500 leitos, do ponto de vista de pessoas, onde a gente preparou times especializados em terapia intensiva, fisioterapeutas, entre outros, para que a gente pudesse mobilizar de uma região para outra região, já que nós somos a única empresa brasileira a ter hospitais próprios nas 5 regiões do país. Precisamos planejar também como mobilizar profissionais. Também do ponto de vista de tecnologia, desenvolvemos aplicativos para atendimento à distância, com protocolos médicos, com time que tem escutado experiências do Brasil e também do mundo todo, de outros países que têm passado por experiência similar. Ou seja, a experiência foi ampla, dura, mas eu tenho segurança de que a empresa vem atendendo e cumprindo a sua missão, os nossos usuários, no sentido de ofertar o atendimento mais pontual, eficiente, mais assertivo, com maior comodidade e, por fim, de uma maneira muito transparente. Fomos a única empresa brasileira, desde o início da pandemia, a divulgar todos os casos de atendimentos em urgência, internações altas e óbitos envolvendo a doença, que é uma informação de interesse público e de uma maneira corajosa, a empresa resolveu partilhar através do seu canal diário no YouTube, compartilhando essas informações. Mas eu tenho segurança de que, dentro dessa adversidade, dessa dificuldade que a gente vem vivendo, mas vem vencendo e vem passando, a gente tem oferecido o que melhor possível para o nosso usuário. Que estágio nós estamos da pandemia hoje? O senhor que acompanha de perto, né, essas questões, qual o momento que nós estamos da pandemia? Porque às vezes as pessoas dizem, já chegamos no pico, não chegamos no pico. Como é que está? Qual é a sua avaliação? Essa doença ela vem afetando as regiões brasileiras em diferentes tempos. Primeiro ela chegou nas regiões norte e nordeste, mais ao norte do país, ao mesmo tempo que atingiu a capital de São Paulo e a capital do Rio de Janeiro. As regiões norte e nordeste tiveram o pico da doença pelo meio de maio, lá pelo dia 12, 13. De lá para cá, observa-se uma queda importante e hoje temos algo em torno de 85% a 90% de redução de casos, se compararmos com o pico da doença que ocorreu lá em meados de maio. A doença vem migrando para outras regiões, perdeu um pouco a força em São Paulo e Rio, capitais, apesar de ainda mostrar uma persistência de casos, mas ela vem caminhando para o centro-oeste do país, para o interior de São Paulo e para o sul. Agora, eu entendo que a gente está muito próximo do pico da doença, se já não tivermos, pelo menos a nossa experiência, os nossos usuários do centro-oeste, a gente já observa uma tendência suave de queda. Então, entendo que a gente está deixando o pico da doença no centro-oeste e também no interior de São Paulo, assim como na região sul. Agora, porque as pessoas já estão muito cansadas de estar dentro de casa, né? A gente percebe que há um esgotamento do hashtag Fica em Casa, dessa questão. O senhor acha que já é seguro as pessoas irem para as ruas? O senhor, enquanto uma pessoa da área de saúde que está acompanhando de perto, o senhor monitora aí vários hospitais ao mesmo tempo, são 39 hospitais da rede Apvida.
Como é que conselho o senhor tem para dar para a população que está nos assistindo? O que ela deve fazer? É melhor ela ficar em casa? O sistema de saúde está mesmo com dificuldades? A gente ouve tantos casos, eu já tenho tantos amigos que estão internados aí, que a gente fica assim, meu Deus do céu, será que dá para sair? Não dá? As pessoas continuam com medo, mas estão cansadas de ficar em casa. O que elas devem fazer antes de sair a vacina? Então, infelizmente, essa doença, ela, antes de chegar a vacina, vai se caracterizar como endêmica, apresentando casos em menor volume, mas até que a vacina e as melhores expectativas da vacina são para o início do ano que vem, talvez o primeiro trimestre. Então, até lá, nós vamos ter que, infelizmente, conviver com essa situação. Não podemos relaxar nos cuidados mínimos. É claro que as pessoas, a depender da situação de cada cidade, devem voltar às atividades, porém, com todos os cuidados que as autoridades de saúde, autoridades sanitárias, vêm determinando. O cuidado com a máscara, o álcool gel, que eu não vou ser repetitivo, o distanciamento no trabalho, não vou ser repetitivo, que eu acho que todo mundo já conhece, evitar aglomerações. Esse tipo de atitude é importante que se persevere um pouco mais. E a boa notícia é que eu tenho cada vez mais ficando esperançoso com a chegada da vacina por diversas frentes, diversas experiências diferentes, tanto da Ásia como da Europa, como da América do Norte. Então, vamos ter um pouco mais de paciência, tomando todos os cuidados. Há sim condições de voltar à vida normal, porém respeitando as características da situação de cada cidade e tomando os cuidados orientados. Agora, outra questão também são aquelas pessoas que precisam de atendimento de saúde em outras especialidades, né? Porque não é só a Covid. Há pessoas que têm câncer, estão em tratamento, tem gente que tem um acidente, precisa correr para um hospital, ou tem uma cirurgia marcada, que é uma cirurgia letiva, mas que não pode esperar. O que essas pessoas devem fazer? A segurança nos hospitais, eu conheço muita gente que está com medo de ir para o hospital, porque fala, se eu vou para lá, vou pegar Covid. O que o senhor aconselha a essas pessoas? Bem, eu posso compartilhar um pouco da nossa experiência. Duas alternativas que nós tomamos. A primeira delas foi avançar forte no atendimento à distância, através de ferramentas como a telemedicina. Já no início da pandemia, nós produzimos internamente uma nova ferramenta de atendimento à distância e só para usuários com suspeita de Covid foram mais de 70 mil atendimentos. A nossa ideia é que aquela falsa premissa de que o usuário precisava ficar em casa e só procurar a urgência com agravamento de sintomas, aquilo já caiu por terra há muito tempo e é uma má prática. Nós orientamos que nos primeiros sintomas, febre, tosse, dor de garganta, dentre outros, procure o atendimento e preferencialmente o atendimento à distância. Dessa forma, a condução precoce traz melhores resultados. Por outro lado, aqueles usuários que precisam fazer suas consultas presenciais e as cirurgias, a nossa empresa tomou uma atitude muito ativa logo que a Agência Nacional de Saúde permitiu que as operadoras retomassem a realização de procedimentos cirúrgicos. Nós desenvolvemos fluxos especiais, como também hospitais que não têm usuários Covid. Esse fluxo foi desenvolvido dentro de casa para garantir a maior segurança possível e nós passamos a convidar todos os usuários que tinham cirurgias pendentes a realizá-las. Posso dizer hoje com muita felicidade que nós já realizamos 98% de todas as cirurgias pendentes, ou seja, que não foram realizados durante essa pandemia. Ou seja, o Apvida não tem mais cirurgias a serem realizadas. As que estão ocorrendo hoje são dentro do fluxo normal e já garantem todo esse cuidado com fluxos especializados, unidades especializadas para que sejam feitas as cirurgias. Só acredito que deva voltar cirurgias naqueles hospitais que garantirem essas condições mínimas de atenção. Em relação, o senhor falou da telemedicina, veio para ficar, mesmo que a gente tenha uma vacina aí para a Covid-19?
Olha, é uma esperança não só minha, mas tenho certeza de toda a população brasileira. A gente já realiza, antes da pandemia, já fazíamos mais de 10 mil consultas por mês. Agora, com essa experiência, se popularizou não só a nossa plataforma, mas outras experiências brasileiras e mundiais, estimulando o atendimento à distância. Eu tenho certeza que a telemedicina nunca substituirá o atendimento presencial, mas complementará com qualidade e comodismo para o usuário e com muita segurança na prática médica. Se a legislação assim permitir, porque anteriormente só era permitido o atendimento à distância com 2 médicos, um na frente do paciente, na presença dele, e o outro à distância. A flexibilização veio no sentido de fazer com que não haja necessidade do médico na frente do paciente para que aquela consulta possa ter prescrição médica, receita, solicitar exames. Esse avanço permitiu com que a gente atendesse as pessoas no conforto das suas casas. Fizemos pesquisas e os usuários têm se mostrado extremamente satisfeitos com a telemedicina. Então, o Brasil precisa avançar com essa ferramenta e eu não vejo mais espaço para retroação nesse sentido, dado que a população adorou essa ferramenta e os médicos cada vez têm sentido mais confortáveis. Mas, lembro, nunca substituirá totalmente o atendimento presencial. Agora, em relação aos testes da Covid-19, nós tivemos aí um período em que os planos de saúde eles faziam o teste, aí depois suspendeu e depois voltou. Como é que está isso? Tem muita gente procura o teste dentro do sistema Apvida? A Agência Nacional de Saúde, nos últimos dias, soltou uma nova normativa que disciplina a utilização dos testes. É importante que isso ocorresse para que não houvesse uma busca desnecessária, uma exposição desnecessária em usuários. A gente viu, infelizmente, algumas experiências de pessoas buscando fazer os testes todos os dias. Isso não falo de relatos nossos, mas relatos de outras situações. Então, a agência disciplinou de uma maneira lógica, através de um grupo de trabalho técnico, e sim, o exame deve ser feito, desde que seguido o protocolo médico, a sensibilidade médica em que o paciente apresente os sintomas. Então, nessa situação, deverá ser prescrito o teste. 100% dos nossos pacientes que tiveram suspeita de Covid, nós estamos fazendo o teste, e a nova regulamentação da agência não alterou o nosso protocolo, porque já cobria a realização de testes em todos os pacientes com suspeitas que requeriam mais cuidados. Agora, o senhor aconselha o teste só para quem tem sintomas ou aquelas pessoas que tiveram contato? Porque às vezes a pessoa não tem sintoma nenhum, mas ela passou num lugar ou no trabalho, ela teve contato com alguém que testa positivo para a Covid-19. Essa pessoa também deve fazer o teste ou ela deve esperar se tem algum sintoma, se não tem, aí sim que ela vai procurar algum exame da Covid para saber se tem ou não o vírus? Olha, são muitos os casos no Brasil todo de contato de pacientes, de pessoas que têm tido contato com usuários doentes, daqueles conhecidos e os não conhecidos. Portanto, se nós formos sugerir que todo mundo que acha que teve contato com algum conhecido fizer o exame, então a gente vai levar uma busca desenfreada e não lógica à realização de testes desnecessariamente. O que a gente recomenda é que, nos primeiros sintomas, nós convidamos ativamente o nosso usuário a nos buscar. Através dos nossos atendimentos, quer seja à distância ou presencial, o profissional médico vai orientar a necessidade da realização, seguindo os protocolos da Agência Nacional de Saúde. Agora, não é um contrassenso isso, uma vez que a Organização Mundial de Saúde, lá atrás, em março ainda, recomendou a todos os países, olha, testem, porque isso é a melhor saída que a gente tem hoje para tentar isolar aquelas pessoas que são positivas, para evitar que a doença se espalhe rapidamente? Olha, um programa de testagem poderia ser implementado. Não sei se o país conseguirá testar sequencialmente, porque se hoje um paciente não está contaminado, não é prova
de que na próxima semana ele não estará. Tem também a questão da janela imunológica. Mesmo que você tenha feito um teste, pode ser que não tenha desenvolvido anticorpos detectáveis no exame. Então, se você fez um teste e deu negativo, você pode estar com o vírus. Então, para que isso funcionasse, você teria que ter um programa de testagem seriada, continuada, por todo esse período. Imagine você começarmos a testar toda a população desde o início de março, onde a pandemia começou a chegar, e termos que prosseguir até o início do ano que vem, que é quando a vacina chegará. Seria um trabalho exaustivo e que seria, eu acho que ele seria muito caro para o país como nação, falo de política de saúde pública, e talvez não fosse, mostrasse toda a efetividade esperada. Agora, o senhor acha que, além disso, então as pessoas só mesmo quem tem sintomas, nesse caso até a volta às aulas, pelo que o senhor está falando, não dá para sair testando todos os alunos antes de voltarem às aulas, é isso? Ou o senhor acha que nesse caso tem que haver o teste? Bem, há outras medidas que podem ser feitas. A gente vem recomendando em todas as nossas unidades a medida da temperatura, para que mesmo febre baixa, imperceptível, a gente recomende o usuário a ficar em casa e cumprir a sua quarentena, mesmo sem saber que ainda está doente. Há outras medidas de saúde ocupacional que podem ser implementadas. No tocante à volta às aulas, esse é um tema bem difícil, até porque nós já estamos em setembro, as aulas já estão acabando. Eu tenho, por exemplo, 5 filhos, meus 5 filhos estão em casa, não estão indo à escola, e a dificuldade manusear com essa situação no seu dia a dia. É uma decisão polêmica. Quão produtivo será a retomada das aulas com mais 2 ou 3 meses de ano letivo pela frente, não mais do que isso. Então, eu realmente não tenho uma posição firmada sobre isso. É um assunto de interesse público. Eu sei, graças a Deus, pela nossa experiência, que as crianças são muito menos afetadas que os adultos e muito menos ainda que os idosos, mas são vetores de contaminação. Por conta disso, cabe um estudo mais adequado, talvez entendendo a realidade de cada cidade. Para concluir, eu acho que a volta às aulas não pode ser uma medida única para o Brasil todo, até porque ele vive momentos diferentes da doença. Mas eu creio que as cidades onde a doença já perdeu muita força, posso citar algumas delas, como Manaus, que teve seu pico lá. Manaus teve o seu pico da doença lá em março para abril. Quem sabe, não estou sugerindo isso, mas aí em Fortaleza. A gente já também, Fortaleza, uma cidade que já perdeu muito volume de casos, mas não caiu com tanta força como ocorreu em Manaus. Então, a minha sugestão seria que se avaliasse cada cidade, aquelas em que notadamente o volume de casos tem sido muito baixo, por que não convidar as crianças a voltarem para as aulas? Ok, olha, um minutinho e a gente volta com mais CB Poder, que hoje recebe o presidente do Sistema de Saúde Apvida, Jorge Pinheiro. Não saia daí, porque ainda tem muita coisa aqui para você saber hoje com ele, aqui no CB Saúde.